Boa tarde, pessoal. Me chamo Débora. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o nosso sistema respiratório. Olá pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o sistema respiratório. Antes de começar a introduzir o conteúdo para vocês, quero fazer uma pergunta. O que vocês sabem sobre o sistema respiratório? Isso. Funciona pela respiração. Muito bem. O sistema respiratório tem como principal função realizar as trocas gasosas. Nós seres humanos respiramos gás oxigênio e liberamos como subproduto tóxico o gás carbônico, que já é utilizado pelas plantas. É um processo contrário. Elas liberam oxigênio e respiram gás carbônico para poder realizar a fotossíntese, que é o processo onde ela adquire o alimento dela. Nós, seres humanos, já respiramos o gás oxigênio e é nele que a gente consegue produzir energia. As células absorvem esse gás oxigênio, viajam pelo sangue e dentro das células elas geram energia com esse gás oxigênio, por isso que ele é tão importante para a gente. Eu vou falar um pouco também sobre os órgãos, né? Como é que funciona esse sistema, por onde começa e até onde ele vai. Aqui a gente tem 10 órgãos. Existem mais outras divisões, mas esses são os 10 principais. Eu vou apresentar ele para vocês agora, tá? A gente tem aqui cavidade nasal, é por onde entra o ar. Então o processo começa aqui na cavidade nasal e na cavidade oral, que é a boca, tá? A gente respira pela boca também, mas o mais recomendado é respirar pela cavidade nasal, porque nela tem os pelinhos. E nesses pelinhos existe uma mucosa em volta, que é responsável por proteger, né, por filtrar a respiração da gente, pois a gente sabe que os vírus e bactérias são seres aéreos, eles viajam por aí no ar. E ao viajar a gente respira, não tem como. O nosso sistema, né, já bem responsável, já bem organizado, vai criar essa barreira natural no corpo para proteger a gente, né, que é a mucosa e os pelinhos que filtram esses vírus e bactérias. A gente tem a cavidade oral, né, que é a boca, mas é menos recomendado respirar pela boca, só em caso de muito cansaço mesmo. Então evite ao máximo utilizar isso aqui para respirar todo o tempo. Tá? Depois da cavidade oral nós temos a faringe, tá? Ela fica aqui nesse ponto. Depois da faringe a gente tem a epiglote. Epiglote, alguém sabe me dizer o que é a função da epiglote? A epiglote, gente, ela é responsável naquele momento da alimentação, tá? Quando a gente vai se alimentar, ela é quem faz a divisão, tá? A separação do que passa naquele momento e o que não passa. Por isso que às vezes a gente se engasga, porque ela é quem faz a liberação para a entrada do ar, tá, no nosso corpo e a entrada de alimento. Aí, às vezes, nosso corpo, por fazer essas atividades muito rápido, às vezes a gente se engasga, tá? Porque o alimento às vezes passa no momento errado. No momento que o epigote abre para outro processo. Aí a gente se engasga. Aqui a gente tem a laringe, tá? Que é esse pontinho aqui mais escuro, tá? No nosso sistema. E aqui a gente tem a traqueia, que é essa partezinha verde, ó. Esse tubo aqui, formato cilíndrico, é nele que passa o ar e vai até os pulmões. Aqui a gente tem os pulmões, tá? São bem grandes os pulmões. E dentro dele a gente vai ter aqui os brônquios, ligados já dentro do pulmão. Dentro dos brônquios a gente vai ter os alvéolos pulmonares, ó, são esses pontinhos azuis. E essas ramificações ligadas aos brônquios são chamadas de bronquíolos, tá? Essa parte aqui de dentro, ela é chamada de bronquíolo. É nela que se encontram as pontinhas, que se encontram os alvéolos, tá? Embaixo do nosso pulmão a gente tem o diafragma, tá? Guarda essas informações. E agora a nossa amiga Débora vai falar um pouco para vocês da função de cada um. Então, pessoal, voltando para cá, que a Débora explicou aqui toda a função de cada um, espero que vocês tenham prestado atenção. E vai falar sobre essa notícia que saiu no dia 9/9/2024. A notícia foi divulgada pelo G1 e ela diz o seguinte: o Brasil tem cerca de 200 cidades, um número menor ou igual à umidade do ar, né, do deserto do Saara. Para quem não sabe, o deserto do Saara é um lugar quente, com baixa umidade. Mas o que é que isso tem a ver com o nosso sistema respiratório? Bom, tem tudo a ver, tá, gente? Essa umidade do ar ela é responsável por muita coisa no nosso sistema respiratório. Por exemplo, com a umidade do ar baixa, né, o que pode acontecer com o sistema respiratório? Bom, pode ocorrer o ressecamento, tá, das nossas vias respiratórias. Com esse ressecamento pode acontecer sangramento, né, mais facilidade para adoecer, ficar doente, né, porque essa umidade ela está relacionada diretamente com a mucosa, tá, né, isso aqui fica dentro do nariz, envolto os pelinhos, né, que é a barreira natural do nosso corpo. Quando ela fica muito seca, essa mucosa, ela tem pouca efetividade. Ela não consegue barrar todos os vírus como ela barra naturalmente com a umidade legal do ambiente, né? A gente tem inflamação também, o nosso corpo inflama quando o tempo está muito quente, tá? A respiração fica menos confortável, dói os pulmões, dói a garganta, inflama a garganta. Então tudo isso ocorre por conta disso aqui. Então tem tudo a ver com essa aula sobre o sistema respiratório, tá? A gente vai fazer um pouco, tá, gente, com vocês uma gincana, após toda essa explicação. Vai ter um prêmio Caixa de Bombom Garoto, tá? Então quero que vocês dividam a turma, em lado A e lado B, pra gente começar a gincana.
Como vocês podem ver na imagem, nosso sistema respiratório é formado por vários órgãos. Cavidade nasal, narina, epiglote, laringe, cavidade pleural, pulmão, faringe, traqueia, brônquios primários, pulmão e diafragma. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês entenderem um pouco melhor. Vamos começar pela faringe, a faringe que fica acima da epiglote. A faringe é um tubo que serve de passagem tanto para os alimentos quanto para o ar. Portanto, faz parte do sistema respiratório e do sistema digestório. Sua extremidade superior se comunica com as cavidades nasais, pela boca, e pela extremidade inferior, que se comunica com a laringe e esôfago. Suas paredes são mucosas e revestidas de mucosa. Essa é a faringe, pessoal. Agora vamos conhecer a laringe. Bom, como vocês podem ver, a laringe fica abaixo da epiglote, né? A laringe é um órgão que liga a faringe e a traqueia. Na parte superior da laringe está a epiglote, a válvula que se fecha durante a deglutação. Esse também é o principal órgão da fala. Ou seja, qual o principal órgão da fala? A faringe, pessoal. E também agora vamos conhecer um pouco sobre a traqueia. A traqueia é um tubo situado abaixo da laringe, pessoal. Aqui é a traqueia. Ou seja, fica aqui, ó, abaixo da laringe, como vocês podem ver na foto, né? A traqueia é um tubo situado abaixo da laringe, formado por 15 a 20 anéis. Que são anéis, ó, como vocês podem ver na imagem. Não sei se dá pra ver, mas tem uns anéisinhos aqui, ó. Aqui se concentra entre 15 e 20 anéis cartilaginosos que mantém aberta. Este órgão é revestido por uma membrana mucosa e nela o ar é aquecido, umedecido e filtrado. Tá aqui, pessoal, como vocês podem ver. Vamos falar um pouco agora também sobre os brônquios. Como vocês podem ver, os brônquios aqui, pessoal, fica aqui situado próximo ao pulmão, ó. Faz parte do tubo, ó. O tubo que vem da traqueia, ó, ligado aos brônquios. Então, vamos lá. Os brônquios ramificam-se e dividem-se em várias vezes, formando a árvore brônquica, ou seja, pulmões. Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho duas imagens para mostrar para vocês. Uma imagem de inspiração e uma imagem de expiração. Ou seja, são duas imagens diferentes e movimentos diferentes, respiratórios, que garantem a imagem de saída e a entrada do ar. Então, vamos aqui. A inspiração garante a entrada no ar do sistema respiratório. Nesse processo, a contração do diafragma e dos músculos intercostais, levando à expansão da caixa torácica e à diminuição da pressão do seu interior. Ou seja, quando você inspira para dentro, a pressão é seu interior. Bom, e a expiração, quando o ar sai para fora, quando você faz o movimento de... Ou seja, o ar sai para fora. Nesse processo, os músculos torácicos relaxam, assim como o diafragma, levando à redução da caixa torácica para aumento. Então, pessoal, em relação ao sistema respiratório, eu vou citar para vocês algumas doenças infecciosas do nosso sistema respiratório. O que é doença do sistema respiratório? É uma inflamação determinada em determinados órgãos. Elas são provocadas pelo quê? Por micro-organismos, pessoal. Doenças alérgicas, também atacada por doenças que resultam de hipersensibilidade no organismo e determinado agente. O que causa essas alergias? Poeira, alergias a medicamentos, alergia a mosquito, a ambientes fechados com cheiro de mofo. Tudo isso prejudica a nossa respiração, quem tem problema respiratório. Então, pessoal, voltando para cá, que a Débora explicou aqui toda a função de cada um, espero que vocês tenham prestado atenção. Eu vou falar sobre essa notícia que saiu no dia 9/9/2024. A notícia foi divulgada pela G1 e ela diz o seguinte: o Brasil tem cerca de 200 cidades com um número menor ou igual à umidade do ar, né, do deserto do Saara. Para quem não sabe, o deserto do Saara é um lugar quente, com baixa umidade. Mas o que é que isso tem a ver com o nosso sistema respiratório? Bom, tem tudo a ver, tá, gente? Essa umidade do ar ela é responsável por muita coisa no nosso sistema respiratório. Por exemplo, com a umidade do ar baixa, né, o que pode acontecer com o sistema respiratório? Bom, pode ocorrer o ressecamento, tá, das nossas vias respiratórias. Com esse ressecamento pode acontecer sangramento, né, mais facilidade para adoecer, ficar doente, né, porque essa umidade ela está relacionada diretamente com a mucosa, tá, né, isso fica dentro do nariz, envolto os pelinhos, né, que é a barreira natural do nosso corpo. Quando ela fica muito seca, essa mucosa, ela tem pouca efetividade. Ela não consegue barrar todos os vírus como ela barra naturalmente com a umidade legal do ambiente, né. A gente tem inflamação também, o nosso corpo inflama quando o tempo está muito quente, tá? A respiração fica menos confortável, dói os pulmões, dói a garganta, inflama a garganta. Então tudo isso ocorre por conta disso aqui. Então tem tudo a ver com essa aula sobre o sistema respiratório, tá?
A gente vai fazer um pouco, tá, gente, com vocês, uma gincana, após toda essa explicação. Vai ter um prêmio a caixa de bombom garoto, tá? Então quero que vocês dividam a turma, em lado A e lado B, pra gente começar a gincana. Tá, pessoal, já estamos com as salas divididas, né, em 2 grupos, tá? Então quero que vocês decidam quem é lado A e lado B. Lado A, lado B. Ok, tudo certo já. Vai funcionar dessa forma, tá, gente? Eu e a professora Débora, a gente vai executar 3 perguntas de cada. Dos grupos, quando forem responder, vão ter que levantar a mão antes. Quem levantar primeiro, né, vai ficar a pergunta pro grupo. Caso errem a pergunta, ela vai ter que ser repassada pro outro lado, tá? Pro outro grupo. Não vai contar o ponto direto. A gente pode começar? Vocês entenderam, né, o nosso conteúdo pra gente poder fazer as perguntas. Vamos começar. Tá aqui o placar já, ó, organizadinho, A e B. Quem ganhar vai ganhar a caixa de bombom garoto. Tá? É só um que eu trouxe. Vamos lá. Ó, qual é a primeira barreira natural contra os vírus que eles se deparam quando acessam o nosso corpo? Lado B. Qual é a resposta? Isso. Muito bem. Ó, eles já acertaram. Foram muito bem na resposta deles, tá? Primeira barreira natural que os vírus se deparam no nosso corpo está na cavidade nasal. São os pelos e a mucosa em volta deles, né? Como eu disse pra vocês, ela é responsável por filtrar boa parte dos vírus que acessam o nosso corpo através do processo da respiração, tá? Então, lado B já tem um ponto. A professora Débora vai executar as outras, tá? Tenham calma aí. Vamos partir para a segunda pergunta. Fiquem atentos. Qual a principal função do sistema respiratório? Essa tá fácil. Lado A. Foram mais rápidos dessa vez, pensaram mais rápido. Diga a resposta. Isso, muito bem. Meus parabéns, tá? Vocês prestaram bastante atenção na aula. Bom, o sistema respiratório, como eu disse, tem uma função simples. A principal função dele é realizar as trocas gasosas no nosso corpo, tá? A gente respira o gás de oxigênio, ele introduz no nosso sangue, vai até as células, e lá elas produzem energia para a gente realizar nossas atividades cotidianas. Tudo bem? E a gente libera gás carbônico. Deram essa informação também, meus parabéns. Um ponto. Olha, tá igual nossos placares. Última pergunta minha, depois a gente passa para as perguntas da professora Débora, tá? Fica um pouquinho mais difícil porque é a função de cada um. Espero que vocês tenham prestado atenção, ó. São vários. Cite 3 problemas ocasionados pela baixa umidade do ar. Lado B, novamente. Vamos lá, diga a resposta. Inflamação, 1. Tem um já. Desconforto na respiração, muito bem. Tá faltando mais um. Pensem, pensem. Redução da defesa natural, muito bem. Poderia ter dado outro, são vários, como eu citei pra vocês. Mas esses 3 estão dentro das respostas que eu quero. Ó, eles estão com 2 pontos. Então a gente vai partir para as perguntas da professora Débora, tá? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, pessoal. Vamos lá. Vocês sabiam que o sistema respiratório nervoso atua em conjunto? Sim, é verdade. Sabe por quê? Porque em situações de perigo, o nosso corpo reage de diferentes formas. Uma delas é a respiração acelerada, né? Tem pessoas que quando está em ambiente fechado, né, passa mal, fica com aquela respiração ofegante. E então, isso acontece por quê? Porque o organismo necessita capacitar mais oxigênio. E o sistema nervoso simpático libera adrenalina, noradrenalina e paralelo. Isso acontece com a produção de hormônios pela hipófise, causando a sensação de reações no corpo, né? Por isso que tem pessoas que dizem, eu não posso, eu tenho fobia em ficar em lugares fechados. Por quê? Porque essas pessoas passam mal, elas não podem ficar em ambiente fechado. A aceleração do coração aumenta, e aí, com a aceleração do coração aumentada, falta o ar, falta o fôlego, né? Então, essas pessoas, às vezes, evitam ficar em lugares fechados, aglomeração. Então, pessoal, mais uma perguntinha para vocês. Vocês sabiam qual a função da cavidade nasal de vocês? Então, vamos lá. A cavidade nasal, ela tem 3 funções. Vamos lá? A primeira, filtrar pelos e muco retém poeiras, germes e vírus e outras partículas. Segunda, umidificar o muco e as glândulas, mantém o ar úmido para evitar o ressecamento das vias respiratórias. Tem muitas pessoas, né, que tem esses pelinhos no nariz e tiram, né? Diz que não gosta, mas eles são proteção. Eles são proteção do nosso organismo. Eles nos ajudam a nos proteger. Então, outra, a terceira, aquecer uma extensa rede de vários vasos sanguíneos nas paredes, especialmente nas conchas nasais, pessoal. E transfere o calor para o ar, ajudando a temperatura corporal. Então, é isso aí, pessoal. Vamos lá com mais uma perguntinha para vocês. Olhando aqui para essa imagem, né? Eu queria que vocês me falassem qual a função dos alvéolos pulmonares. Olhando aqui, ó. Temos aqui os alvéolos pulmonares. Pronto, essa imagem aqui tá melhor para vocês. Como vocês podem ver nessa imagem, pessoal, apresenta-se o parâmetro parequima formado de principais alvéolos, pessoal. Ó, vocês podem ver o pulmão com seus alvéolos. Então, eu pergunto para vocês, os que são alvéolos pulmonares? Vamos lá? São pequenas estruturas em forma de saco nos pulmões, onde ocorrem as trocas gasosas hematose, ou seja,
São esses saquinhos aqui, pessoal. Aqui acontece as trocas gasosas. A função principal é permitir a troca do oxigênio do ar para o sangue, o gás carbônico do sangue para o ar, que será expelido. Eles têm paredes finas e estão rodeados por capilares sanguíneos, ou seja, como vocês podem ver aqui, ó. As paredes deles é bem fininhas e são rodeadas por capilares sanguíneos. E também facilitar a passagem do gases, né? Então, como vocês podem ver, os pulmões são formados de quê? De cones que apresentam consistência esponjosas e apresenta a maior parte de seu parâmetro, formado pelos alvéolos, sendo estimulado a presença de cerca de 300 milhões, pessoal,